Dia e fazendo o ensinamento bíblico da parte do livro de Atos de 14 a 28. Que eu já fiz um vídeo, até já coloquei no YouTube. Porque eu fico fazendo os vídeos e coloco, né? Aí quem está seguindo, eu vou fazer essa parte do ensinamento bíblico da parte do livro do Atos de 14 a 28. Bom, vai falar muito sobre a narrativa das igrejas, das formações de que seriam igrejas e a expansão das igrejas pela terra mesmo, que chegaria até o Japão. E ali foi na época de Israel, eles estavam ali reunidos, assim, na Antioquia, que seria essa formação de igreja. Tanto quem vai ler a 3 de 14 a 28 fala que todos estavam reunidos mesmo, né? A conotação certa seria doutores da lei, né? Pelos profetas, né? Seriam os doutores da lei e da formação de igreja, porque eles eram o quê? Servos de Deus, homens espirituais, mas eles também eram homens de negócios e reis, rainhas e príncipes, né? E aqui vai falar muito sobre isso, como que foi a expansão da igreja pela terra. Para muitos arqueólogos, sociólogos, esse livro vai desvendar aquilo que eles tanto queriam. Que porque tem muitas igrejas. Bom, ali tinha uma competição, depois que eles se reuniam aos sábados para proferir justiça, para fazer moção, para fazer lei, referência que seria para Deus, melhor para Deus, para a vida deles, para o reino, porque já no Novo Testamento falava o que? Da monarquia, ainda era monarquia. Quem governava era o rei ou rainha, né? E os príncipes, assim, abrangentes, porque queria ser sucessor seria o correto dos seus súditos, porque seria ou pai ou mãe ou súdito mesmo. Bom, e ali eles tinham uma meta, né? Eles tinham intermediário, o nome era intermediários. Eles escolhiam os intermediários, os que faziam a igreja, e começava seria um executivo, né? E começava a expandir as igrejas pela terra, né? E tem os nomes das pessoas. Áquila era francês. Eu até coloquei aqui, escrevi o nome. Priscila era uma mulher inglesa. Cláudio era do Brasil. Apolo seria a organização que os judeus montaram e botaram o Apolo para expandir a igreja. Porque a primeira viatura, quem montou a igreja foi Tomé, né? Da tribo de Benjamim foi Tomé. Que a sinagoga era de alguns judeus reis. E Tomé tinha feito igreja. Foi a primeira pessoa dentre os judeus que fez igreja. Então, as igrejas começaram a expandir pela terra mesmo. Isso, muitos deles chegaram ao Japão mesmo, só que eles chegaram lá no Japão, eles não tinham igreja, eles falavam que eram todos iguais e eles cultuavam o tal do Xien. Alguém fala Xien? Então, eles cultuavam o Xien. Eles cultuavam um deus da natureza. Xien quer dizer Deus da natureza. Ele cultuava a natureza. E ali estava falando as coisas, porque lá tinha príncipe, né? E sumo sacerdote no Japão. E não tinha rei, não era rei. Então ele estava falando por que eles estavam ali. Claro que eles foram com seu próprio que aviões. Porque as pessoas eram muito ricos, reis. Paulo tinha empresa de avião. E quando vai relatar aqui sobre o apóstolo Paulo, Saulo ele é um homem muito rico, né? Ele era dono de banco, ele montou uma empresa de helicóptero. Ele era um homem muito rico, mas muito rico mesmo. Mesmo sendo príncipe, ele estava ficando muito rico. Isso chamava a atenção até dos próprios pessoas, sucessores, das próprias pessoas, até dos profetas mesmo, do Alcorão. Então, eles começaram a expandir. Só que chegou lá, eles não montaram igreja no Japão, não, porque eles achavam que as pessoas muito legal e ele olhou, não gostou muito, né? E eles voltaram para onde eles gostariam mais, onde que eles faziam a colonização, certo? É isso, colonizar, né? Abraver, fazer, talvez ver uma face igual, porque essa é a verdade, ver uma face igual para poder fazer a duplicação.
E chega lá no Japão, todo mundo com ele não era igual a eles ficaram meio receosos. Então, eles viajaram mesmo pelo todo o planeta mesmo, todo. Pela mãe de apóstolo Paulo, ela falou que talvez eles não iam para Júpiter. Eles foram até para Marte, né, os italianos, porque aqui vai falar da Itália. Então, pela mãe do apóstolo Paulo, que ela falou que não iria para Júpiter, mas para Marte foi, porque existe os astronautas italianos, porque ali ela estava aqui no rotário do remanescente. Chamava ela até de deusa. Ali já estava no rotário do remanescente. Que o rotário do remanescente, quem criou? O rotário foi criado no Egito, mas o rotário do remanescente, essa sigla remanescente, foi da família do profeta Isaías, foi os judeus. Então, ali eles estavam realmente sabendo que o rotário do remanescente, haviam lá em Lucas, descobriu o nome do filho da Estrela da Manhã, então todos ali seguiam realmente o rotário do remanescente. Os judeus, realmente, eles procuravam muito os judeus para estar junto, fazendo as moções ou qualquer coisa que eles poderiam ver, ou socorro mesmo. Bom, eu cheguei, espero que vocês tenham entendido como é que eles povoaram isso tudo. Eles tinham também uma meta, fazer 1000 igrejas por ano, né? O lugar o país que eles escolhia. Por exemplo, se escolhesse o Brasil, os italianos tinham que fazer 1000 igrejas. A meta deles era 1000 igrejas. Então, ele chamava até aqui de Ásia Menor, porque a Ásia seria também, falava que Dubai seria a Ásia. Então, eles tinham que fazer uma meta de 1000 igrejas. Então, eles realmente se expandiram por aí muito. Né? Tanto as igrejas de Hebreu, as igrejas francesas, as igrejas da Inglaterra, dos judeus de Tomé, se expandiram pela terra. Tanto que eles foram parar lá nos Estados Unidos, né? Então, a meta deles era isso, 1000 igrejas. Mas conforme o país, o estado, a mobilidade que eles estavam, eles construíam muitas coisas lindas, monumentos lindos. Talvez eles tinham uma meta, eles estipulavam 1000. Mas pela a formação das igrejas na terra, eles não concluíam esse 1000. O máximo que eles concluíam era umas 180, 150 igrejas só assim uma vez por ano. Pronto. Aqui construímos 180 igrejas só. Aí eles não construíam mais e eles mandavam tipo os discípulos mesmo, que eles faziam, que tinha a mesma face, a mesma comportamento, já era a prática judaica. Aí por isso que fala que existe, a pessoa não é judeu, mas tem a prática judaica, que fique semelhante, que fique igual, com a mesma fala, com o mesmo aspecto, comportamento, para poder fazer ali o discipulado das igrejas. Então, a meta que eles alcançaram, eles estipularam uma meta de 1000, mas que eles conseguiam fazer era mais ou menos umas 150 igrejas por cada região que eles iam, países até. Menos para o Japão, porque ele não encontrou da mesma face, lá tinha a metodologia deles, mas claro que eles foram lá sim, no Japão sim, que a Bíblia aqui relata no livro de Atos. Bom, eu vou ler o prefácio para poder fazer o ensinamento, para a gente poder dar continuidade, o que seria essa abrangente em forma de doutores da lei, de religião, né, de questionamento, dos questionadores, que Paulo foi um questionador. Bom, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Paulo, em Coríntios e em Efésio, volta para Jerusalém. Versículo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Bom, Paulo chegou a Corinto. Corinto seria as abrangentes dos seguidores, seria da sinagoga, né? Corinto. Quem não sabe? Por isso que tem a nomenclatura da maçonaria. Então, Coríntios era foi a sigla que os judeus da sinagoga colocaram para fazer as cartas de Efésios, para poder os cristãos, os evangélicos, poder entrar também na sinagoga, poder pregar, e ali está pregando o evangelho de Deus. Bom, Paulo, ele foi preso, né? A pregação de muitos pastores, lideranças, Paulo foi preso. E por que Paulo foi preso? Porque muitas pessoas estudiosas ainda falam, Paulo foi preso, mas não sabe, mas realmente tem aqui por que Paulo foi preso, sim. E eu vou explicar. Bom,
É no versículo 24. Existia um homem chamado Potentíssimo Félix. Seria ali o começo da organização Hot Félix, que eu já ouvi falar? Então, Potíssimo Félix, ele era inglês, né? Seria o chanceler da Inglaterra, que já era o que? Amigo do concílio, né? Seria dos reis e rainha de toda a terra. Paulo foi preso em Israel. Por quê? Paulo estava muito rico, fazendo banco, helicóptero, arqueologia, já estava expansão até na Itália. E Paulo foi preso pelo governo de Israel, alegando que Paulo não era israelense, estava fazendo fortuna lá em Israel. A verdade foi essa. Então ele foi preso para averiguação. Então, quando Paulo foi preso, a família realmente acionou e chamou os melhores e chamou esse homem Potencílio Félix, seria um chanceler lá da Inglaterra, dos melhores juízes da Inglaterra, para ver o que tinha acontecido com o apóstolo Paulo. Bom, e aí o governo de Israel tinha pedido, falado que Paulo estava clandestino em Israel. E falei, qual a sentença? Não sei, de repente pode ser a morte. Aí os italianos entraram em desespero, tanto chamaram o melhor mesmo. Falaram, não, a mãe é chamada de Deus, o pai César. Não, meu filho não. Então, para Roma foi um desespero. E ali eles conseguiram provar, Paulo com a sua inteligência, já fazendo a verbação para juiz, ele falou, não, eu pago os meus tributos. Aí foi a ação deles, corre para lá e corre para cá. Porque a família de Paulo, o pai, foi trabalhar para Israel, para criar ali formação de tributos, de ação de alimentos, de comportamento. E assim veio a família, e assim veio ele, porque Paulo nasceu na Itália e veio para Israel. Mas ele não tinha nacionalidade israelense. Mas ele começou a criar o quê? Negócios. E isso, lá em Israel, começou assim, a ação realmente do governo de Israel. E nisso que ele ficou preso ali, a família chamou o melhor, né? Que foi o tal do Félix. E sua esposa digníssima, que está aqui, e os ingleses, e ali foi o júri para tirar. Mas claro que ele orou todas as histórias que se vê contra o Paulo e Silas na prisão. Porque os dois também, um era egípcio, foi a mesma coisa, então juntou todo mundo ali para ver o que eles iam fazer, porque não podia ficar preso de forma nenhuma. Então, ali teve uma moção entre os reis, só os reis e rainha entraram no júri e fizeram um decreto que todos os reis, só pelo nome, rei e rainha, seriam diplomatas. Então, toda nascente do diplomata, desde essa época do Paulo, o apóstolo Paulo, seriam diplomatas mesmo de toda a terra. Onde eles iam, eles eram diplomatas pelo nome. Né? Meu nome é Joana Dark Mello, então tenho duas diplomacia. Então, eu sou diplomata devido a essa lei, falar que os reis são diplomata. Eles não podem ficar presos em delegacia, eles têm que ir para o consulado do país para ver por que está acontecendo. Não pode prender e acionar o país. Porque seria rei, a realeza nunca tiraria dos reis a sua normatização de rainha ou de rei, descendência de rei. Então ali Paulo ganhou uma cidadania israelense. Ele adquiriu a cidadania israelense não porque ele casou com uma israelense, ele não casou. Pelo fato que eles tinham muito negócio, realmente o governo entendeu de Israel e aceitou ele como cidadão israelense porque ele era um homem muito rico mesmo. E pela sua riqueza e fortuna, ele conseguiu a cidadania de israelense. E pela fala, Paulo era poliglota, ele falava balinês, ele já falava aramaico e hebraico também. Então, era um homem muito inteligente mesmo. Então, aqui se faz a formação do tal a organização Hot Félix. Por quê? Para nunca mais ouvir isso, tantos com nobres, com o rei, com as pessoas, essa questão da gente ir num país, ficar rico, fazer fortuna, e o governo ir atrás e começar a querer prender, achar que porque não é na nascente do país, aí, pelo fato de ser rei, se ganha diplomacia.
que não, a gente não precisa casar. Muitos precisam casar para ficar no país, mas os reis e rainhas, tanto príncipe ou princesa, não precisa casar porque já nascente da diplomacia, seriam os diplomatas. Então, aqui vai relatar isso. Então, por final, aqui no versículo 28, Paulo vai fazer a saudação aos crentes, aos servos de Deus, que ele aprendeu muitas coisas lá em Israel. Uma coisa que ele falou mesmo para os inimigos dele que ele ia criar um veneno para matar. E quem quisesse usurpar ele ou falar mal dele. E para a lei, ele cumpriria sim a lei, se ele estivesse de acordo ou não, ou o que seria a lei para ele. E ali Paulo também fez um aliado com a Judéia. Fez uma aliança com a Judéia pelo fato que ele perguntava muito aos judeus por que muito árabe, muitas pessoas muçulmanas e os judeus. Nós temos aliado, nosso aliado árabe era Gaza, os judeus se aliaram a Gaza para qualquer eventualidade. E aí Paulo, não, então eu vou pegar a Judéia. E Paulo foi lá, fez uma ligação com a Judéia, e porque ele falou, se eu tô aqui em Israel, meu negócio estão expandindo, se eles vierem contra mim ou qualquer coisa, porque foi o juízo, muitos profetas muçulmanos, foi contra Paulo ali. Paulo, não, se vier eu também já tenho um país que eu vou botar atrás deles também. Então foi uma guerra ali, foi uma guerra. Mas Paulo, com sua diplomacia, sua inteligência, venceu pela lei. Porque Paulo se contava como anjo de Deus. E aí Paulo era italiano. E para o povo muçulmano, Paulo não era muçulmano, mas como esse homem é tão poderoso, tão rico e poderoso, as pessoas obedecem a ele. Ele já tem esse nome de anjo de Deus. A mãe dele de deusa. E para ali Israel, para o povo muçulmano, era uma coisa assim extraordinária. E tinha um fato, tanto que foi redescrito o livro de Atos, da narrativa de Jesus. Quando Jesus morreu, Jesus falou em aramaico, ele também falou em aramaico. E aí tudo isso estava escrito. E depois Paulo foi conectado como anjo de Deus. E Paulo viveu com os profetas, porque ali se declarou que Paulo era profeta da casa do Senhor. Então a narrativa de Atos vai falar dessa moção dos reis, dos príncipes, dos dons espirituais, da formulação do batismo, da proveniência das igrejas, da expansão das igrejas pela terra mesmo, que eles usavam os seus intermediários, tanto os judeus, tanto os italianos, tanto os franceses, até o próprio Brasil, expandindo as igrejas por aí, pelo fato que tem poder através do nome de Deus, né? E pelo fato que Deus ele também dá a medida para cada servo, né, de bênção. Mesmo para o Egito, né? Ninguém fez igreja no Egito, não mesmo. Ali o Egito não permitiu. Ele falou, não, aqui no Egito não. Porque os egípcios, eles tinham a casa deles, falavam que a casa deles era templo de Deus. Então, o Egito não aceitou mesmo, não mesmo. Tanto que não tem igreja no Egito. Não. Quem vai lá no Egito, se tiver reunião, eles não permitem até hoje. Porque eles falavam, não, aqui é território egípcio, nós não vamos permitir. Então, até hoje essa controvérsia, essa coisa abrangente. Eles não deixaram de ser servo de Deus, Deus não deixou de amar os egípcios e nada, mas eles falavam, os egípcios, não, aqui é meu território, eu não quero. Eles não aceitaram mesmo, até hoje eles não aceitam. Então, essas coisas são umas coisas abrangentes, né? Revelativa do reino de Deus, né? Porque o livro de Atos seria a revelação do reino de Deus, da expansão das igrejas que eles iriam criar. Então, eles não construíram igreja no Japão e o governo dos egípcios também não permitiu que eles construíssem igreja e até hoje não permite mesmo. Um beijo, espero que tenham gostado. A revelação do servo de Deus. A gente continua ainda falando dos romanos da Itália, da igreja, assim, que seria as igrejas cooperativas, as igrejas unificadas, né? Das ações, de leis, que essas leis se perpetuam, continuam através de que se criaria para gerações futuras. Um beijo, tchau para vocês.